Fala galera, beleza? Hoje então a gente começa a falar de programação em si, de falar de toda essa parte de tecnologia e de linguagem de programação, principalmente o Python, que é o foco do nosso curso. Então, para começar, queria introduzir um pouco sobre esse tema e o que é, né? Tipo, como é que é esse negócio de programação? Basicamente, programação é uma forma que a gente usa de se comunicar com as máquinas. Então, vocês podem ter já ouvido falar em linguagens como C, C++, Assembly. Então, essas linguagens são formas de se comunicar com a máquina. Então, o computador ele processa uma mensagem de 0 ou 1, onde é corrente ou não corrente, a corrente passa ou não. E ele vai alternando essa corrente de forma que uma combinação dessas corrente ou não corrente, né, 0 ou 1, você tem uma informação para o computador processar. Nesse momento, a gente, para essa comunicação binária, fica muito complicado para a gente, ser humano, fazer um código que seja vários zeros ou uns, de ficar lá, né, 0, 1, 0, 0, 1, ligando ou desligando o interruptor, de forma ao computador entender aquela mensagem. E aí surgem as linguagens de programação para que você possa escrever de uma forma mais próxima ao ser humano, para que a máquina entenda. Então, nós temos essa questão do nível, onde nós temos linguagens de alto nível, que são linguagens próximas da comunicação humana, e linguagens de baixo nível, que são mais próximas da comunicação da máquina. Linguagens de baixo nível são mais rápidas, então C, C++, essas linguagens costumam ser mais rápidas para processar dados, fazer cálculos, e linguagens de alto nível, elas podem ser um pouco mais lentas, mas elas são muito mais fáceis de se ler. Então, no nosso caso, nós vamos trabalhar com Python, que é uma linguagem de altíssimo nível. E beleza, né? Nós temos uma linguagem de programação que comunica com o computador, mas como é que funciona isso? Para que a gente consiga se comunicar, a gente precisa de uma lógica, né? Uma lógica de comunicação. No nosso caso, é uma lógica de programação. Então, eu peguei desse site SOS Tecnologia e Educação, deixei o link aqui para vocês olharem. Podemos definir lógica de programação como uma elaboração de sequências de ações para atingir determinado objetivo. O processo envolve o uso de dispositivos lógicos, como estruturas condicionais de repetição, que veremos nesse curso. Então, saindo um pouco do computador, pense em um momento que você vai sair de casa. Isso aqui está uma época que está chuvosa, então tem dias que chove, tem dias que também não chove. Então você vai sair de casa e você olha para o céu e você vai tomar uma decisão de levar ou não o seu guarda-chuva. Então, você olha para o céu e pensa, se tiver nublado, vou levar meu guarda-chuva porque, pela experiência que eu tenho, tem mais chance de chover, então eu vou levar. Agora, se o céu estiver aberto, eu vou deixar meu guarda-chuva em casa porque eu não quero levar peso. E por aí nós temos vários processos que a gente toma decisões e, para trazer para a linguagem de programação, nós sistematizamos essas decisões. Nós estamos constantemente tomando uma decisão para saber que ônibus eu vou pegar, que comida eu vou comer, quanto que eu vou comer, que matéria eu devo estudar, e por aí vai, na realidade, de cada um. E para trazer isso para o computador, para automatizar processos, fazer cálculos, nós temos que sistematizar e entender quais são os momentos que tomamos decisões, quais são os momentos que a gente tem uma repetição de alguma ação. Por isso a gente tem uma lógica de programação para poder se comunicar com o computador. E aí vem aquela palavra que tem um hype imenso, que muitas pessoas já ouviram falar, que é o algoritmo. O algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos ordenados para chegar no objetivo. Então, uma receita de bolo é um algoritmo, instruções de como trocar um pneu é um algoritmo. Então, o algoritmo vem essa importância da sequência lógica. Então, se eu vou preparar um bolo, quebrar os ovos tem necessariamente que estar antes de usar os ovos na receita do bolo. Porque se eu uso os ovos e quebro depois, então o meu bolo vai ficar com casca de ovo, geralmente, né? Nada contra quem gosta, mas geralmente nós não queremos uma casca de ovo no nosso bolo. Então o algoritmo ele segue uma sequência lógica de passos para que a gente chegue em um resultado. Por isso é muito importante quando a gente está escrevendo o nosso código daqui para frente, entender que cada coisa tem seu espaço certinho de ficar, que se você trocar a ordem, isso interfere no resultado. E é muito importante estar constantemente atento.
E aí, como eu falei para vocês, a linguagem que usaremos nesse curso é o Python. E o Python foi criado em 1991 por Guido van Rossum. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. E foi uma linguagem projetada para valorizar o trabalho do programador. Então, como eu disse, nós temos linguagens, se vocês quiserem pesquisar, Assembly, é uma linguagem muito difícil de se ler. É uma linguagem que a máquina entende muito bem, o processamento é muito rápido, mas é muito difícil de se ler. O Python, vocês vão ver durante o curso, que a gente consegue desenvolver como se fosse um texto em inglês. Então, é bem tranquilo de entender. Beleza, a gente trabalha com automação, com cálculos. E por que a gente não faz isso com Excel, né? A gente já tem uma certa facilidade com Excel, nós já, muitos, né? Eu imagino que muitos já mexeram com Excel em algum momento da vida, fazer uma planilha simples, ou fazer planilhas complexas, macros, dashboards, e por aí vai. E aí eu encontrei um artigo, inclusive eu deixei o link aqui, muito interessante, que ele compara o Excel com linguagens de programação. Nesse caso ele compara com R, mas se vocês forem nesse artigo ele fala que esse gráfico serve para outras linguagens de programação também. E é um gráfico de dificuldade por complexidade. O que acontece? Vocês podem ver aqui que a linha vermelha é o Excel. Então, se você vai fazer processos que não são muito complexos, a dificuldade de implementar isso é muito baixa. Então, se você vai fazer uma condicional, se você vai só organizar seus dados de maneira visual, se você vai plotar um gráfico simples, né, de x por y, de duas variáveis, é muito simples. Então, realmente convém que você use o Excel e não use linguagem de programação. O problema é que quando a complexidade das ações que você quer aumenta, essa curva aumenta de uma forma quase que exponencial, digamos assim. Acho que não, talvez não tão exponencial, mas ela tem uma subida muito íngreme aqui. Então você vê que a dificuldade aumenta muito, enquanto quando você entende uma linguagem de programação, isso aqui tende a atingir uma assíntota, né? Então tende a um equilíbrio aqui. Então, você tem uma dificuldade dos processos, mas depois você vai aumentar a complexidade das análises e análises mais complexas, a dificuldade não aumenta tanto. Então, por isso as vantagens de entender uma linguagem de programação, de usar uma linguagem de programação, onde você possa fazer análises mais complexas de forma mais simples. Certo? Então, introduzindo um pouco sobre tudo isso que é o Python, que é a programação, vamos agora pôr a mão na massa e realmente entender o que é essa programação e como é que a gente usa, né? Muito bonito tudo isso que eu falei, mas será que é realmente fácil? Como é que funciona isso? Então, vamos lá. Então, trazendo alguns conceitos iniciais para vocês, a gente começa com variáveis. Então, o que são as variáveis? Na matemática, a gente conhece a famosa variável x, né? Que é o que a gente tem que encontrar x em várias questões, né? Esse tal de x já fez muita gente chorar em provas de cálculo aí e em outras matérias. Mas o que é essa variável? Então, a variável ela armazena objetos dos nossos códigos. Então, ela armazena valores, ela armazena uma informação ali para você usar mais na frente. Então, assim como na matemática, né, nós temos o x que pode valer 10, 20, 30 ou outros infinitos valores, né? Na programação, as variáveis podem assumir valores numéricos, textos, coleções, objetos, comandos. Então, pensa que essa variável ela vai assumir uma informação que você quer usar mais na frente. Então, geralmente, a gente está escrevendo o nosso código, tem muito texto, e para otimizar isso, eu armazeno em variáveis, onde eu uso essa variável mais na frente e ela já está declarada com o valor que eu quero. Isso facilita bastante o meu trabalho. Então, é assim que a gente define o valor de uma variável, isso é muito importante. Então, eu coloco a minha variável primeiro, depois eu coloco um igual, e qual é o valor que eu quero que ela assuma logo em seguida. Então, primeiro o nome da variável. A escolher o nome é muito importante, porque tem algumas limitações, as variáveis elas não podem começar com número, não podem ser algumas palavras reservadas ou conter espaços. Então, palavras reservadas são palavras que já são funções no Python, então vocês vão ver print, for, while, esses tipos de palavras que são reservadas para o que a gente vai mexer, elas são palavras reservadas que você não pode usar como variáveis. Inclusive, deixei aqui uma recomendação de leitura que fala um pouco mais sobre essa questão das variáveis. O sinal de igualdade colocado apenas uma vez representa a atribuição de valor.
Vocês vão ver, nós iremos ver mais na frente, que quando colocamos duas vezes o sinal de igual é para comparação, nós queremos saber e confirmar se aquele valor é realmente aquele, se é um sinal de igualdade. E aí, nesse caso, é de atribuição. Então, eu estou falando para o computador e estou declarando um novo valor. Então, ali, a primeira vez que eu estou falando para o computador, variável tem agora esse valor. Então, e o valor é o que aquela variável vai assumir. Então, eu coloquei alguns exemplos. A igual a 10. Isso quer dizer que a minha variável A agora tem o valor numérico 10. Então, toda vez que eu usar A, eu vou estar falando do valor 10. Eu vou estar pegando a variável A em qualquer situação, né, se eu não mudar o valor. A minha variável A vale 10. Então, o computador ele não vai entender aquilo como A, ele vai entender como 10. E aí vai as variações que eu vou usar, cálculos e tudo mais. Como eu disse, ela pode assumir textos. Então, B, esse é o melhor curso de Python que já fiz, né? Isso aqui é só para frisar, que eu tenho certeza que muita gente concorda. E aí nós temos que B assumir esse valor. Então, quando a gente vai trabalhar com texto, mais na frente, né? Agora, B não é mais só uma letra. É uma variável que tem o valor. Esse é o melhor curso de Python que eu já fiz. Então, se eu for mexer com texto, e o B agora tem esse texto. Belezinha? C igual a 3 mais 5. Então, o que acontece? Nós também podemos armazenar resultados numéricos, né? Resultados de operações matemáticas. Então, 3 mais 5, 8. Quem quiser fazer na calculadora aí para confirmar. Então, agora C vale 8. 3 mais 5 igual a 8, eu armazenei em C. E agora, toda vez que eu usar o C, ele vale 8. Obviamente, nome igual a Gustavo. Então, agora, a minha variável nome tem um valor de texto igual a Gustavo. E aí, muito importante, a ordem dos fatores altera o resultado. Então, antes da igualdade sempre será a variável e depois o valor que ela irá assumir. Então, no A, eu tenho que falar A igual a 10. Eu não posso falar 10 igual a A. Porque se eu faço essa troca, o computador não entende. Beleza? Então, sempre eu coloco primeiro a variável que vai assumir o valor, o sinal de igualdade e o valor que ela vai assumir. Então, nós vamos declarar aqui, né? Então, declarando uma variável, nós temos A igual a 10. Então, eu vou apagar aqui de novo e fazer para vocês verem. Para quando vocês forem mexer no Colab, vão ter essas células aqui. Geralmente ele começa já com uma célula dessa. E aí você vai escrever A igual a 10, né? Igual a 10. E para rodar essa célula, nós temos os seguintes caminhos. Eu posso apertar aqui. Rodei essa célula. Agora A vale 10. O computador já processou isso e A vale 10 agora. Eu posso processar da seguinte maneira. Né? B, esse é o melhor curso de Python. Opa! Python, que já fiz. E aí, para processar essa linha, eu posso apertar Shift Enter. Então, para quem usa o WhatsApp Web, provavelmente vocês vão se confundir às vezes, isso acontece muito comigo. No WhatsApp Web, para pular uma linha é Shift Enter, né? E para enviar mensagem é Enter. Nesse caso é o contrário. Toda vez que eu estiver escrevendo um código, eu posso apertar Enter, que ele só vai pular de linha. Se eu apertar Shift Enter, ele vai rodar o meu código. Então, aqui nós temos B igual a esse, é o melhor curso de Python que já fiz. E aí eu declarei a minha variável B. E aí a outra forma também que eu tenho, então vou aproveitar e declarar mais uma variável 3 mais 5. E aí eu aperto Alt Enter. Se eu aperto Alt Enter, eu rodo essa célula e crio mais uma embaixo. Então, as três formas para rodar uma célula. Aperto esse playzinho aqui. Aperto Shift Enter, onde eu só rodo a célula, ou aperto Alt Enter, em que eu rodo a célula e crio mais uma. Beleza? Então, nós declaramos as nossas variáveis. Beleza. O que a gente vai fazer com isso, né? É a pergunta que todo mundo deve estar fazendo. Nossa, beleza, declarei o A, declarei B, C. O que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar colecionando variáveis para nada? Aí é onde a gente começa a processar essas informações bem de forma inicial. Então, de forma mais básica, o que a gente pode fazer são operações matemáticas com isso. Então, são muito frequentes as situações que a gente precisa fazer operações matemáticas por meio da programação.
Então, como a gente vai ver nesse curso, nós temos métodos numéricos que são possíveis e são precisos, muitas vezes, por causa dos computadores, onde a gente consegue processar uma quantidade de dados de forma numérica, chegando num resultado bem próximo do analítico. Então, trazendo aqui para vocês quais são os operadores para os resultados. Então, soma. Nós temos o sinal de mais, subtração menos, multiplicação, o asterisco, e divisão barra. Até aqui, segue o padrão de qualquer lugar que você for usar, qualquer linguagem, Excel, qualquer lugar que vocês forem fazer cálculo, geralmente vocês usam essas teclas, esses símbolos. Agora, daqui para frente é importante, porque senão vocês vão errar várias vezes. É importante lembrar disso aqui, porque não é tão trivial. Potenciação. Eu uso 2 asteriscos. Por aí, a gente costuma ter o acento circunflexo, né, o chapeuzinho, para ser a potenciação. Divisão inteira são 2 barras. O que é essa divisão inteira, né? A divisão inteira é quando eu pego um número e eu não posso ter casa decimal. Então, eu pego uma divisão de um número, que eu divido um número por outro e eu não tenho um resultado com casas decimais, eu tenho um número inteiro. Então, se eu divido 6 por 2, eu tenho 3 e não sobra nada. E esse é o resultado tanto na divisão inteira quanto na divisão normal. Agora, se eu pego 7 e divido por 2, se eu faço uma divisão normal, eu tenho 3,5. Se eu faço uma divisão inteira, o resultado é 3. Então, eu tenho 3 vezes 2, que é a quantidade de inteiros que cabe, né? Quantidade de 2 inteiros que cabe dentro de 7. Digamos, seja por aí. E aí, desse resultado, geralmente, a gente pode também querer saber quanto resta dessa divisão. Então, o resto da divisão inteira eu uso percentual. Então, se eu fiz 7 dividido por 2 deu 3, o resto dessa divisão inteira, se eu faço o resto da divisão inteira de 7 por 2, eu tenho 1, que é o que resta. Porque se eu multiplico 3 vezes 2, eu tenho 6. O tanto que resta para chegar em 7 é 1, e é o meu resto da divisão inteira. Beleza? Então, mostrando alguns exemplos aqui para vocês. 3 mais 4 igual a 7, 5 menos 2 igual a 3, 5 vezes 2 igual a 10. Então, estou mostrando aqui da forma que vocês devem escrever. Aqui o resultado que eu falei, né, do 7 divisão inteira por 2 é igual a 3, e 7 resto por 2 a 1. E aqui é como eu declaro isso. Então, eu fiz a variável OP1, né, eu coloquei como operação 1, 3 mais 4. Então, eu tenho esses resultados. E aí eu vou rodar. Rodei isso aqui, operação 1 igual a 3 mais 4, operação 2 igual a 5 mais menos 2, igual desse jeito aqui. E agora o computador entendeu que essas variáveis elas têm esses valores agora. E aí nós temos essas operações matemáticas com esses resultados. E a partir disso, desses resultados, dessas operações matemáticas, vamos passar também para algumas funções básicas. Então, quais são as funções básicas que a gente tem? Nós temos o print. Ele é muito utilizado para printar na nossa tela. Então, geralmente, a gente quer que o nosso usuário veja alguma coisa, a gente quer conferir algum resultado, e por isso a gente imprime na tela para ver se está dando certo, para ver se aquele resultado está dando certo. Então, porque muitas vezes o computador processa e ele não dá nenhum feedback para a gente. Então, geralmente, a gente coloca esse print em algum lugar estratégico do nosso código para que eu tenha um resultado para saber se meu código está rodando, se meu código está funcionando, se ele está alterando o que eu quero que ele altere, e por aí vai. O input serve para eu receber uma informação do meu usuário. Então, como vocês viram, aqui a gente mexe diretamente no código, né? Então, nós escrevemos OP1 igual a 3 mais 4 e qualquer alteração que eu quiser fazer, eu tenho que fazer dentro do código. O input eu uso para fazer essas alterações fora do código, para receber um valor e trabalhar com ele. Perdão. Então, se eu tenho o seguinte, se eu recebo esse input, né? Se eu quero receber o nome de alguém, em vez de eu perguntar o nome, né? Você como desenvolvedor, desenvolvedora, você está programando lá e a pessoa, você quer receber o nome dessa pessoa. Em vez de você perguntar, entrar lá no seu código e mudar, ou então falar para ela entrar no código e correr o risco dessa pessoa errar e cometer algum erro lá dentro, nós usamos o input, que eu pego uma informação externa do meu código e uso dentro. Então, qual é o seu nome, qual é a sua idade e tudo mais. Type. A gente usa para descobrir o tipo de um objeto. Então, eu não falei anteriormente, mas Python é uma linguagem orientada a objeto. Então,
Se eu declaro um número, esse número é um objeto do tipo inteiro ou do tipo real, que ele tem várias informações atribuídas a ele já. Então, eu não preciso ficar informando tudo que ele é, tudo que ele tem, porque quando eu declaro um objeto, ele já tem uma certa quantidade de informações que eu consigo trabalhar em cima. Então, para saber qual é o tipo, né, desse objeto, nós vamos o type. E entre parênteses, o objeto que a gente quer saber o tipo. Então, nós temos tipo texto, tipo lista, tipo número inteiro, número real, que é o int e o float. E por aí vai. Nós temos uma variedade imensa de objetos. Nós podemos criar nossos objetos. Então, várias coisas podem acontecer e por isso é importante o type, para a gente entender quais são os erros que podem estar tendo no nosso código, porque eu não posso fazer soma numérica com texto, por exemplo. Então, para eu conferir o tipo da minha variável, é importante para eu saber se esse erro pode ser de tipo de variável, de tipo de informação, ou é algum erro no meu código. E aí nós temos geralmente situações que nós queremos converter texto para número. Então, se eu coloco 2 entre aspas, isso não é um número, isso é um texto. E para a gente fazer operações numéricas e matemáticas com isso, a gente precisa converter isso para um número. E aí para a gente usa o int e o float. O int a gente converte para um valor inteiro e o float para um valor real. Beleza? E aí usando essas funções, como é que elas funcionam? O print a gente escreve dessa forma. Nós escrevemos print com letra minúscula. Então o Python ele diferencia a letra maiúscula e minúscula. Então é muito importante a gente saber disso. Então o print eu falo olá mundo e vamos dominar o Python. Se eu rodo aqui, vocês veem que isso apareceu. Se eu comentar, e aí o que acontece? Comentar é fazer isso. Uma hashtag antes da linha. O que acontece com o meu comentário? O comentário ele não roda no computador. Ele serve para a gente fazer frequentemente comentários no nosso código para eu lembrar depois. Quem nunca, né? Talvez aí abriu uma planilha de Excel para fazer uma conta rápida, para fazer uma análise rápida, salvou, abriu uma semana depois, não fazia ideia do que era cada dado, não sabia o que era cada coluna, não sabia o que estava cada coisa. Então, esses comentários são importantes para a gente relembrar. Então, como eu disse, ele não roda. Então, aqui, ó, olá mundo, vamos dominar o Python. Eu comentei a segunda linha, vamos dominar o Python. Rodei novamente e ele roda só olá mundo. Então, é isso que eu tinha falado do print. E aí aqui é o input, né? Como eu falei, a gente recebe esse valor de fora. E aí o que acontece? Ó, nome 1 igual input, qual é o seu nome? Dessa forma eu faço parecido com o meu print. Então eu coloco aqui qual é a mensagem que eu quero falar para o meu usuário para ele me dar o dado que eu quero receber. Então se eu rodo aqui, o que acontece aqui embaixo? Ó, qual é o seu nome? Então vou falar aqui. Gustavo. A cidade, 23. Altura em metros. Eu acho, não sei, 1,78. Nunca lembro. Mas aqui é interessante porque 1,78. O divisor de casa decimal no Python, em praticamente toda linguagem de programação, é o ponto, não é a vírgula. Se vocês usarem vírgula, vai dar erro, porque vírgula geralmente é utilizado para dividir elementos. Beleza? Então, aqui eu tenho meus resultados. E aí, o que acontece? O input ele serve só para pedir a minha informação. No momento que eu peço essa informação, eu preciso armazenar em algum lugar. E aí é onde entram as nossas variáveis, nossas incríveis variáveis que vimos mais cedo. E aí nós temos aqui, ó, nome igual a 1, recebe. Nome 1, recebe qual é o seu nome. Então, aqui eu recebo o input e coloco dentro de nome. Beleza? E aí, vamos lá. Agora eu quero saber qual é o tipo. E aí, geralmente, se eu coloco só type, eu não vou ter um resultado visual, que é o que eu quero. Então, eu peço para ele printar qual é o tipo. E aí vocês vão ver uma coisa interessante aqui. Ó. Se eu rodo aqui, ele dá uma classe str. A classe str é a classe string. String é formato texto. Mas não é estranho, né? Porque eu coloquei idade aqui 23 é um número. 1,78 minha altura também é um número. O que acontece? O input ele sempre recebe valores de texto.
Então, quando a gente vai trabalhar com números, com operações matemáticas, a gente precisa converter esse resultado antes. Então, eu preciso fazer o seguinte, ó. Fazer um int, idade, e float, altura. No caso, a idade é o número inteiro, e o float, altura, porque a minha altura é um número real. E aí, se eu rodo aqui, eu tenho isso aqui. Só que o que acontece? Né? Se eu colocar mais uma lista aqui, e colocar print, né, type, né, para printar o tipo da minha idade, teoricamente, eu coloquei aqui o int, idade, era para estar, né, um inteiro, só que ainda está em string. O que eu preciso fazer? Tem duas formas. Eu posso atualizar esse valor. Opa, idade. Então, eu atualizo esse valor, onde eu substituo o valor anterior dele, que era um texto, por agora um inteiro. E aí eu faço desse jeito, eu falo o mesmo nome da variável e atribuo esse novo valor. Ou eu posso, né, chamar outra variável e fazer isso. Então, se eu rodo isso aqui de novo, eu tenho aqui, ó, idade continua sendo minha string, só que se eu colocar idade 1, eu tenho uma classe inteiro. Da mesma forma, se eu fizer com a altura 1, float de altura, eu faço isso aqui, né? Se eu copio e eu quero agora printar o meu tipo de altura 1. O que acontece? Eu tenho um inteiro e um float. Beleza, Gustavo, mas por que eu tenho que converter isso? Por que eu não posso usar como texto? Ótima pergunta. Você que fez essa pergunta, uma ótima pergunta e eu vou responder agora. O que acontece? Ó, só lembrem das variáveis. Ó. As variáveis convertidas eu coloquei um na frente, então idade 1, altura 1. E a sem nada eu deixei normal. O que acontece se eu falar, ó, print altura mais idade? Só para... Porque assim, se a gente for fazer um cálculo, né? É a mesma coisa de eu pegar 23 mais um 78, que daria 24,78. Esse deveria ser o resultado. Só que se eu printo como texto, eu tenho isso aqui. 1,7823. Então, eu peguei a altura, peguei a idade e concatenei. Então, eu peguei os dois textos e juntei. Isso que eu fiz aqui. Beleza? Agora, se eu faço print altura 1, idade 1, se eu rodo, eu tenho 24,78. Porque aqui eu fiz uma soma numérica. Eu somei dois números. Ali eu tinha concatenado dois textos. Por isso, é tão importante ter cuidado com o tipo de dado que você está lidando para fazer. Beleza? Galera, eu deixei aqui alguns exercícios para vocês testarem o conhecimento de vocês. As células estão escondidas aqui, tá? Eu já deixei as células para vocês fazerem tudo que a gente aprendeu. Esse material está disponível para vocês. E aí, então, declarar 5 variáveis diferentes, 3 numéricas, 2 não numéricas. Faça todas as operações matemáticas dessa aula com essas variáveis aqui, né? Você declarou as variáveis com as variáveis declaradas no exercício anterior e armazene cada resultado numa nova variável. Aqui eu quero que você faça um código para receber 3 informações do usuário, então o nome, né, o nome que é texto, idade inteira e altura real. E aqui faça um programa que vai receber nome, peso e altura, retornar um texto informando o IMC. Beleza? E aí só algumas dicas a mais para vocês conseguirem fazer esse exercício bem de forma mais tranquila. Toda vez que eu quiser converter um resultado, eu faço isso aqui, int, e aqui dentro eu coloco o que eu quero converter. Então, outro processo que pode ser feito também é você colocar a função aqui dentro, que o resultado que ela der já vai ser convertido. Então, nesse caso, idade, eu posso já colocar um input, idade, né? Fale sua idade, aqui o texto, que quando eu receber essa informação, eu já converto para inteiro e já armazeno na minha variável. Mas aí eu vou deixar vocês quebrarem cabeça um pouco, porque esse é um processo muito importante para vocês terem, beleza? E aí vou só voltar aqui, entidade, beleza? E aqui tem um pulo do gato também. Aqui eu quero que vocês façam esse texto personalizado. E aí eu vou mostrar uma outra função que eu não mostrei ainda,
que facilita esse processo, tá? Vocês podem printar de várias maneiras, e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu posso printar, sei lá, vamos colocar o input aqui, colocar name, porque só para mudar para não sobrepor uma variável. Qual é o seu nome? Né? E aqui eu printo um texto. Opa, pulei sem querer, desculpa. Meu nome é... E aí eu posso fazer aqui, ó, nome. E aí, só para rodar de novo, vou parar aqui, rodar de novo. Qual é o seu nome? Se eu coloco aqui, Gustavo. Nomes... Ah, tá, porque é name, perdão. Então, vou rodar de novo. Gustavo. Meu nome é Gustavo. Então, se eu quiser colocar outro nome, sei lá, Antônio. Meu nome é Antônio. E aí tem outra forma também que é a mais fácil para fazer isso. Então, né, se eu quiser fazer um texto completo, né, eu posso separar por elementos usando vírgula. Então, coloco o texto, a variável e mais alguma coisa, tipo, obrigado por perguntar, sei lá. Perguntar. Aqui vai muito da criatividade de vocês. E aí eu dou um espaçozinho aqui e um espaçozinho aqui. E aí, vamos lá, print, qual é o seu nome? Gustavo. Eu posso fazer isso, ou eu posso fazer o seguinte, faço um texto só, abro e fecho chaves onde eu quero que fique minha informação, e uso o seguinte método, format, abro parênteses, e o que eu quero colocar lá? Se eu rodo de novo. Meu nome é Gustavo, obrigado por perguntar. E aí a vantagem disso aqui é porque eu consigo fazer um texto só e depois colocar todos os nomes aqui. E fica mais fácil de você fazer esse processo. Beleza, galera. Aqui a gente termina a nossa primeira aula dos conceitos iniciais. Foi bem básico. A partir da próxima aula a gente começa a ver umas estruturas mais complexas de programação e dá seguimento ao nosso curso de Python, tá certo? Então, um grande abraço e tchau, tchau.